Não vou deixar um homem pouco instruído como você namorar minha filha. Apenas ensino médio em tempo parcial, está brincando comigo? Já ouvi o suficiente sobre suas lutas crescendo em um lar monoparental. Por que você não desaparece? Você é uma dor nos olhos. O homem à minha frente levantou-se abruptamente, pegou sua xícara e jogou o conteúdo morno em mim. Não estava quente o suficiente para queimar, mas destruiu os últimos resquícios do meu orgulho. Eu realmente sinto muito. De alguma forma, murmurando essas palavras, empurrei-me para fora da sala, cambaleante. Ela não me seguiu. Cheio de amargura, dediquei-me de todo o coração a trabalhar mais duro. Mais tarde, quando encontrei meu agora sogro, que era advogado, nunca poderia ter previsto o que aconteceria. Esta é a história da minha vida, girando em torno do meu nome, Ethan. Atualmente, trabalho como escriturário em um escritório de advocacia, devido a circunstâncias pessoais em casa. Formei-me em uma escola de ensino médio em tempo parcial e fui contratado diretamente do meu trabalho em tempo parcial para este escritório de advocacia. O chefe, que sabia da minha situação, gentilmente me empregou, já que eu vinha trabalhando lá em tempo parcial desde o ensino médio. Devo muito ao chefe por acolher alguém como eu, com apenas um diploma de ensino médio e sem habilidades significativas. Agora, estou aprendendo várias coisas enquanto trabalho. Estou fazendo o meu melhor para adquirir habilidades para ser útil ao chefe. Venho de uma família com mãe solteira e tenho um irmão e uma irmã mais novos. Mal me lembro do meu pai, mas acredito que ele era violento quando bebia. Ele raramente estava em casa e passava a maior parte do tempo bebendo. Quando eu era criança, eu realmente não o conhecia. Meu irmão e irmã provavelmente sentiam o mesmo. Houve um tempo em que meu pai teve um acesso de raiva e, temendo por nossa segurança, fugimos de casa. A partir de então, nós 4 começamos a viver em um pequeno apartamento. Em retrospecto, acho que foi quando meus pais se divorciaram. Nos estabelecemos em nosso lugar atual depois de várias viagens de trem da nossa antiga casa. O clima aqui é ameno e raramente neva pesado durante o inverno, o que deve ter sido um conforto para minha mãe, que tinha uma constituição frágil e frequentemente ficava doente. Após me formar no ensino médio, matriculei-me para trabalhar em uma escola de ensino médio em tempo parcial para ajudar com as despesas de casa e consegui vários trabalhos em tempo parcial. Trabalhei em lugares como lojas de conveniência, postos de gasolina, cafeterias e até fiz alguns trabalhos manuais, como construção de estradas. Sempre que ouvia falar de uma oportunidade de trabalho, eu me candidatava e conciliava vários empregos. Um desses trabalhos era fazer pequenos serviços em um escritório de advocacia, onde minhas tarefas, como carimbar correspondências, organizar documentos e ordenar materiais impressos, eram simples. O salário por hora era bom e todos os colegas eram pessoas maravilhosas. Por isso, eu realmente gostava do meu trabalho e me esforçava todos os dias após a escola. Consegui um emprego como escriturário, o que foi uma bênção. Outro trabalho inesquecível que tive foi em uma sala de chá. Era um lugar pequeno e charmoso, administrado pelo tio de um amigo, e oferecia uma variedade de chás, sendo um tesouro escondido na comunidade. A esposa do proprietário, conhecida por seus simples quitutes caseiros, tinha um item especialmente popular, biscoitos que meu irmão e irmã mais novos adoravam. E nessa sala de chá, tive um encontro predestinado. Seu nome era Miriam. Ela tinha minha idade. Seus longos cabelos pretos eram amarrados para trás, balançando como uma cauda quando ela se movia, algo que eu achava encantador. Sua maneira calma de falar e sorriso radiante eram absolutamente charmosos. Sua paixão pelo chá era evidente, pois ela podia falar sem parar sobre seus favoritos. Achei esse lado dela tão fofo que rapidamente me apaixonei por Miriam. Acontece que ela também tinha um carinho especial por mim. Logo depois, começamos a namorar. Para ambos, foi nosso primeiro relacionamento, nossos primeiros encontros, nossa primeira vez de mãos dadas. Lentamente, mas com certeza, aprofundamos nosso vínculo após me formar no ensino médio.
Consegui um emprego em um escritório de advocacia e tive que deixar meu trabalho em tempo parcial. Miriam, no entanto, continuou a trabalhar lá enquanto frequentava uma faculdade local. Toda vez que eu passava pela sala de chá após o trabalho, ela me recebia com uma xícara de chá recém-preparado. Tornou-se uma rotina diária para mim acompanhar Miriam até a estação de trem após seu turno. Ela conseguiu um emprego na primavera do nosso 4º ano juntos, com ambos entrando no mundo do trabalho. Eu pedi Miriam em casamento. Meus irmãos mais novos começaram o ensino médio e minha mãe encontrou um trabalho estável. Nossa vida em casa estava se estabilizando, e eu comecei a pensar no futuro. Quando Miriam aceitou meu pedido, fiquei tão emocionado de alegria que desabei em lágrimas. Parecia bom demais para ser verdade, quase assustadoramente, que nossa felicidade logo seria testada. Miriam vinha de uma família tradicionalmente rica, com uma linhagem de políticos e advogados. Seu avô havia sido vereador, e seu pai era advogado. Sendo filha única, era muito mimada. Fiquei surpreso quando descobri sobre a proeminência de sua família, mas ela me tranquilizou com uma risada, dizendo que não era grande coisa. Meus pais são apenas superprotetores e tendem a me mimar. Eles não se oporiam a ninguém que eu escolhesse. Parece que ela falava de mim frequentemente para seus pais. Sentindo um toque de ansiedade, eu estava a caminho da casa dos pais dela, mesmo ela me assegurando que estava tudo bem, me dizendo com olhos brilhantes que eles sempre ouviam com sorrisos no rosto. A residência dela era uma grande casa tradicional, cercada por uma grande cerca, em um bairro suburbano tranquilo. Embora sempre a deixasse na estação de trem, nunca tinha visto a casa dela antes. Ela sempre recusava minhas ofertas de levá-la para casa, dizendo que um carro já estava vindo buscá-la na estação. Vendo o esplendor de sua casa, refleti sobre o pequeno apartamento que compartilhava com minha família. Não pude deixar de sentir que nossos mundos eram tão diferentes, intensificando minha ansiedade. É velha e um pouco embaraçosa, disse ela, entrando pelo portão, mas tudo que pude fazer foi balançar a cabeça. A pessoa que me cumprimentou foi a mãe dela, cujo sorriso gentil e caloroso era tão parecido com o de Miriam que eu definitivamente via a semelhança familiar. Meu nome é Ita. Prazer em conhecê-la. Enquanto me curvava e me apresentava, a mãe dela sorriu suavemente e me conduziu. Meu marido vai chegar um pouco tarde do trabalho. Espero que não se importe em esperar um pouco. Tudo bem, respondi. Fui levado a uma sala de estar tradicional, adornada com belas pinturas americanas e o que parecia ser um vaso caro. Ela serviu chá para nós. A atmosfera em torno de Miriam e sua mãe era tão semelhante. Ambas irradiavam uma aura calma e gentil. De repente, a porta deslizante se abriu e um homem de aparência severa entrou sem dizer uma palavra, sentando-se ao lado da mãe. Pela forma como ela o serviu sem qualquer introdução, deduzi que ele devia ser o pai dela. Olá, meu nome é Ita. Endireitei as costas e me curvei profundamente. No entanto, ele apenas me lançou um olhar e não disse uma palavra. Confuso, olhei para Miriam, que parecia igualmente perplexa, desviando o olhar entre o pai e eu em meio ao silêncio. A primeira a falar foi a mãe. Ethan, por favor, olhe para cima, querido. O que está acontecendo? Tentando mediar a situação, a mãe levantou a mão para intervir, mas o pai começou a falar. Então, você é o Ethan, de quem Miriam falou tanto. Espero que não se importe, mas eu dei uma investigada. O que ele quis dizer com isso? Bem, eu certamente não posso me gabar da minha vida. Não fiz nada de errado, e cometer um crime está totalmente fora de questão. Enquanto eu ponderava isso, o pai soltou um suspiro exagerado. Ouvi dizer que sua família é bastante pobre. Você até trabalhou em empregos em tempo parcial para ajudar com as contas. Foi a primeira vez que alguém disse tão abertamente que eu era pobre. Claro, não somos ricos, mas sempre pensei que vivíamos uma vida típica. Ainda assim, do ponto de vista de alguém de uma família tão prestigiosa, acho que meu lar deve parecer inferior. O pai continuou,
eu quero que Miriam tenha uma vida mais do que apenas felicidade mediana. Esse é o coração de um pai. Alguém quebrado como você está fora de questão. Fiquei profundamente chocado com aquelas palavras flagrantes e maliciosas. Vendo minha reação, o pai de Miriam sorriu ironicamente. Era evidente que ele estava tentando me encurralar ainda mais. Você se formou apenas em uma escola noturna e nem foi para a faculdade. Que tipo de emprego um graduado do ensino médio pode conseguir? Que tipo de qualificações você pode obter? Tornar-se um advogado como eu? Sonhe alto. Eu quero que Miriam namore com um homem ainda mais respeitável do que eu. Você nem sequer entra na disputa. Miriam parecia tão surpresa quanto eu com as palavras de seu pai e parecia não saber o que dizer. Eu estava tão chocado que nem conseguia levantar a cabeça. Não vou deixar minha filha se casar com um homem pouco instruído como você. Está fazendo piada apenas por ter se formado em uma escola noturna? Já ouvi o suficiente de suas histórias tristes sobre crescer em um lar monoparental. Por que você não some daqui? Você é uma aberração. O pai dela abruptamente se levantou e, em sua raiva, agarrou sua xícara de chá e jogou o conteúdo em mim. Felizmente, o chá estava morno, então não me queimei. No entanto, meu já frágil orgulho estava agora completamente destroçado. Desculpe. De alguma forma, consegui murmurar essas palavras, forçando minhas pernas trêmulas a me carregar para fora da sala. Ela não veio atrás de mim naquela noite. Recebi uma mensagem de desculpas de Miriam. Ela expressou seus pedidos de desculpas e mencionou querer se encontrar e conversar, mas respondi que não podia vê-la novamente depois de ter sido repreendido daquela forma. Não me sentia capaz de sentar e ter uma conversa calma com ela. Minha autoestima estava em frangalhos, e senti que qualquer coisa dita a mim apenas me faria sentir ainda mais insignificante. Não conseguia encontrar uma maneira de estar à altura de seu pai. O casamento parecia impossível. No final, optamos por nos separar. E então 10 anos se passaram. 10 anos depois, ambos tínhamos 32 anos. Ainda estou trabalhando no mesmo escritório de advocacia. Consegui minha certificação nacional e os dias ocupados me ajudaram a esquecer o passado. Não tive mais contato com Miriam desde aquele dia. Ouvi dizer que ela conseguiu um emprego e saiu da casa dos pais no 3º ano. Ela foi transferida para outro estado. Ainda não consegui responder às mensagens dela. Ainda não consigo esquecê-la. Sinto que talvez nunca consiga amar outra pessoa pelo resto da minha vida. Tentando escapar desses pensamentos, mergulhei no meu trabalho. Ethan, se você está indo para o tribunal, poderia entregar estes documentos para mim? O advogado sênior me chamou enquanto eu estava prestes a sair hoje. Eu estava programado para acompanhar o diretor ao tribunal a pedido de um colega sênior. Concordo prontamente e pego as chaves do carro. O diretor é como um segundo pai para mim. Estive sob sua tutela desde o ensino médio. Por mais que eu tente, não consigo superá-lo. Ele está sempre sorrindo e tem uma grande personalidade. Mas ouvi de um colega sênior que, em seus dias mais jovens, ele era conhecido como um demônio carrasco. Mesmo trabalhando aqui há 10 anos, ainda estou no fim da hierarquia do escritório. É por isso que, quando o diretor sai, eu frequentemente o acompanho, agindo como um secretário, embora isso não seja mais realmente meu trabalho. Quando chegamos ao tribunal local, semelhante a um tribunal de condado, me separei do diretor para entregar alguns documentos que um colega me confiou. Provavelmente documentos para o próximo julgamento, dado que hoje pode ser o prazo final. Após entregar os documentos, eu estava indo para o banheiro quando avistei um rosto familiar. Por um momento, pensei que poderia estar enganado, mas é um rosto que não pude esquecer. Ele, aparentemente uma figura de autoridade, estava caminhando em minha direção. Tentei não fazer contato visual e acenei com a cabeça, olhando para baixo, mas aquele homem, o pai de Miriam, parou bem no meu caminho. Bem, não é você o cara super confiante que pediu minha filha em casamento apesar de não ter diploma universitário?
Eu esperava que ele não tivesse me reconhecido, mas estava enganado. Permaneci em silêncio, mantendo a cabeça baixa. O que você está fazendo aqui? Se está sendo processado, precisa da minha ajuda? Alguém como você, sem estudo, provavelmente não sabe nada sobre a lei, certo? O pai de Miriam zombou, mudando repentinamente sua expressão. Era um olhar de pura fúria, tão súbito que me causou arrepios. Você disse algo para Miriam, não é? Desde aquele dia, ela parou de me ouvir. Ela sempre foi uma menina tão boa e obediente. Mas agora parece que está sob uma má influência. Eu não faço ideia do que você está falando. Não tenho contato com Miriam desde então. Suas acusações não fazem sentido para mim. Sério. Você acha que pode me dispensar assim? Escute aqui. Gente como você nem sequer pode ter uma conversa com pessoas sofisticadas como Miriam e eu. Conheça seu lugar e se encolha nele. Nunca mais mostre seu rosto para mim. Isso pode ser um pouco difícil para você, fora do lugar. Uma voz relaxada ecoou na área. E a pessoa que apareceu foi o diretor Robert. Senhor Robert, por que você está aqui? O que exclamou surpreso parecia ser o chefe do pai de Miriam. Surpreso, ele se inclinou em um ângulo reto para cumprimentar o diretor. Isso é um tribunal, certo? Não é normal para advogados como nós estarmos aqui? O diretor, rindo, dirigiu-se ao chefe enquanto o pai de Miriam olhava descrente. Ah, vamos lá. Como você também serviu como presidente da Ordem dos Advogados? Você é um gigante na comunidade jurídica, não é? Bem, é só que eu estive por aqui tempo suficiente para ser conhecido por muitos. Sendo advogado, é natural vir a um tribunal. Certo. Mais importante, o que há com o nosso Ethan? O diretor Robert me deu um leve tapa no ombro e olhou para o pai de Miriam. Seu rosto estava sorrindo, mas seus olhos não. Eu conhecia bem aquele olhar. Tendo trabalhado ao lado dele por muitos anos, quando ele fazia aquele rosto, geralmente significava que ele estava chateado. Aqui está meu protegido. Ele é um advogado de primeira linha. O quê? Mas você não se formou apenas em uma escola noturna? O pai de Miriam me olhou com uma expressão incrédula. Eu simplesmente acenei em confirmação. Era o caso 10 anos atrás. Mas graças à orientação do diretor Robert, consegui me tornar advogado. Você sabia que até mesmo alguém com apenas um diploma de ensino médio pode se tornar advogado na minha orientação? Há uma insígnia de advogado, mas parece que o pai de Miriam não notou. Quando eu terminei com ela há uma década, vendo como eu estava devastado, o diretor Robert sugeriu que eu estudasse para me tornar advogado. Não é necessário ter um diploma universitário para se tornar um. Foi um caminho desafiador, mas decidi enfrentá-lo, graças ao encorajamento e ao treinamento rigoroso do diretor Robert. De alguma forma, passei nos exames preliminares e na ordem dos advogados na primeira tentativa e completei meu treinamento jurídico para me tornar advogado. O diretor Robert e meus colegas no escritório ficaram todos emocionados e comemoraram comigo. Isso foi há 5 anos. Ethan sempre foi excepcional. Ele passou em todos os seus exames de primeira desde o ensino médio. Ele vem aprimorando suas habilidades com nossa equipe sênior aqui. Então ele é muito prático e proativo. Eu planejo tê-lo como meu sucessor. Ouvindo as palavras do diretor Robert, não pude deixar de corar. O pai malicioso de Miriam me olhou, claramente surpreso. Ah, a propósito, para o próximo julgamento, Ethan será o advogado principal do autor. Acredito que você está representando o réu, não é? Será interessante ver como isso vai se desenrolar, não é? O diretor Robert disse com um sorriso matreiro. Sua atitude vilã me fez sorrir também. Eu fui mentorado por este homem por mais de uma década, então não há como eu recuar. Estou determinado a mostrar que posso vencer até mesmo os melhores advogados lá fora. Vendo nossa confiança, o pai de Miriam empalideceu.
seu chefe até tremia. Bem, nos vemos por aí. Com isso, saímos da cena. Desde então, foi um turbilhão de preparações para o julgamento. Desta vez, era um caso de divórcio. Embora todas as mediações fossem tentadas, o marido, o réu, não ficou satisfeito, levando o caso ao tribunal do nosso lado. As principais questões eram garantir o divórcio e reivindicar pensão alimentícia. A esposa, nossa autora, estava resoluta em seu desejo de divórcio e havia reunido muitas provas apontando para infidelidade e violência doméstica. O conteúdo do relatório médico apresentado era tão chocante que me vi fazendo careta. E eu estava determinado, mais do que nunca, a vencer no dia do julgamento. Falei à autora ansiosa: não se preocupe, você não está lutando essa batalha sozinha. Mas, claro, eu também não estou lutando sozinho. Estou sempre sendo ajudado por meus colegas e equipe no escritório. É por isso que acredito verdadeiramente que há pessoas atrás de mim, me apoiando. Não é o mesmo para você? Você mencionou que seus filhos, seus pais e até seus amigos estão todos torcendo por você. Vamos dar o nosso melhor juntos. Sim, e assim enfrentamos o caso e saímos vitoriosos de forma avassaladora. Os argumentos do marido estavam todos desorganizados, sem nenhuma sinceridade. Usando isso a nosso favor, conseguimos ganhar a pensão alimentícia desejada de $30.000. Claro, a custódia dos filhos foi concedida à esposa. A pensão alimentícia foi fixada em $1.000 mensais e um pagamento único foi acordado até que a criança atingisse a maioridade. Tudo correu como esperávamos. Após ouvir o veredito, o réu baixou a cabeça em desânimo. Parecia que o pai de Miriam estava sugerindo um recurso, mas, não querendo suportar mais humilhação, o julgamento foi concluído ali mesmo. Rei, alguém chamou enquanto saíamos do tribunal. Eu sabia que havia apenas uma pessoa que chamaria assim de maneira tão autoritária. E, de fato, era o pai de Miriam, me encarando. Não fique tão convencido. E daí que você é um advogado sem uma educação adequada? Você nunca vai chegar longe. Não vou permitir que alguém sem um diploma haja todo-poderoso. Admito que não tenho a formação educacional. Mas isso é realmente necessário para defender alguém? O quê? Tornei-me advogado para defender os fracos. Não me importo em subir na escada corporativa. Não suporto pessoas que oprimem os vulneráveis. E certamente não tolero aqueles que abusam do poder que lhes é confiado. Sangue jovem. Isso é apenas idealismo bobo. Talvez, mas é algo que acredito que um advogado nunca deve esquecer. Você é insolente. Não consigo nem lidar com você. Com isso, o pai de Miriam saiu furioso. Sofrer uma derrota tão grande depois de subestimar seu oponente deve ter sido um golpe enorme em seu orgulho. No fundo, senti-me um pouco reivindicado pelas minhas decisões passadas. Alguns dias depois, uma visitante inesperada chegou ao escritório. Miriam, faz tempo. Miriam, ainda tão bonita quanto sempre, sorriu, embora parecesse um pouco desgastada. Miriam veio discutir algo sobre seus pais. O funcionário que ouviu a conversa me informou sobre isso. Sobre seus pais? Quando perguntei isso, Miriam, com lágrimas nos olhos, mostrou algumas fotografias. Nas fotos estava o pai de Miriam, visto se envolvendo intimamente com uma mulher que não era a mãe de Miriam. Havia várias fotos, todas com diferentes cenários e roupas, sugerindo evidências potenciais de infidelidade. Meu pai costumava me mimar e minha mãe quase sufocantemente nos tratava como pássaros em uma gaiola. Só percebi que algo estava errado há cerca de 10 anos. Até então, pensei que era normal, mas algo aconteceu que me fez perceber que o pensamento dele era distorcido. E eu saí de casa. Mas parece que, nos últimos 10 anos comigo fora, minha mãe foi ainda mais controlada por ele. Ela raramente sai de casa e passa seus dias sendo repreendida por ele em casa. Ela costumava adorar sair, mas agora tem medo de chateá-lo. Não podemos nos divorciar assim?
Neste ritmo, minha mãe vai quebrar. Dizendo isso, Miriam se tornou muito emocional e começou a soluçar em seu lenço. Desculpe, mas sem a pessoa diretamente envolvida, algo pode ser feito? Nas palavras do funcionário, Miriam continuou a baixar a cabeça. Em questões de divórcio, a intenção da pessoa é primordial, e há espaço limitado para a família intervir. Mas, considerando as circunstâncias, eu queria ajudar. Não é só por causa de Miriam, mas também é uma espécie de ética profissional minha como advogado. Podemos falar com sua mãe pelo telefone? Nas minhas palavras, Miriam rapidamente levantou os olhos. Seus olhos, agora injetados, se arregalaram, e ela apressadamente tirou o celular. Eu posso. Agora mesmo. Tudo bem, então. Por favor, prossiga. Ela então colocou seu telefone no modo viva voz. E eu ouço a voz da mãe dela. A voz em nítido contraste com minha memória de 10 anos atrás soava completamente exausta. Divórcio. Eu não tinha pensado nisso. Obrigado pela sua preocupação. Mas mãe, você vê como o comportamento do papai é estranho, certo? Isso não é amor. É apenas controle. Eu sei que você me protegeu do papai. Eu sei que você o segurou quando eu saí de casa. Eu prometo que vou te proteger agora. Então, por favor, podemos fugir juntas do outro lado do telefone? Parecia que a mãe de Miriam estava chorando. Tudo que eu podia ouvir eram seus soluços. Então eu falei. Eu sou Ethan, um advogado. Divórcio é extremamente desafiador. Eu não posso necessariamente recomendá-lo se seu marido mudar seus modos, seria o melhor. Não há maneira disso acontecer. Miriam exclamou. Concordo que essa pessoa provavelmente não mudará suas opiniões profundamente enraizadas depois de todos esses anos. No entanto, se você realmente quer fugir, é uma história diferente. Se você está com medo demais para falar por causa do seu marido, deixe que eu cuide disso. É para isso que servem os advogados. Eu senti o olhar de Miriam sobre mim. Do outro lado do telefone, a mãe de Miriam deu um pequeno sim. Sim, obrigada. Com isso, fui imediatamente designado como representante. Eu fiz Miriam e sua mãe evacuarem para um hotel fora do estado porque não sabíamos que tipo de tratamento receberíamos novamente. Eu prontamente enviei uma carta registrada para o pai de Miriam propondo negociações de divórcio. Claro, incluía a evidência de infidelidade que Miriam havia trazido. Provavelmente logo depois que ele a recebeu, o pai de Miriam ligou furioso. Qual é o significado disso? Isso é algum tipo de vingança? O que você fez? Onde elas estão? Isso não é vingança. Eu fui oficialmente solicitado pela sua esposa. Essas fotos foram preparadas pela sua filha. Ambas não querem mais ver você. Então eu fiz a proposta como representante. Isso é uma questão conjugal. Vamos resolver entre nós. Você sabe que isso não é possível, certo? Você é advogado. Então, é o tribunal. Vamos resolver isso no tribunal. Está bem para você? O quê? Seu advogado respeitado. O que acontecerá se a sua justiça e abuso doméstico se tornarem públicos? Sua reputação vai afundar, certo? Nós temos as evidências. Apesar disso, você ainda não quer discutir um acordo de divórcio. Você acharia que um advogado consideraria isso? O pai de Miriam parecia realmente irritado. Vou perguntar novamente. Você quer ir para o tribunal? Até minha pergunta lenta, um pequeno entendido veio do outro lado do telefone. Depois disso, nossas demandas foram quase incondicionalmente atendidas. E os pais de Miriam puderam se divorciar, embora não tenha sido tornado público. Não há fumaça sem fogo, como dizem. O caso extraconjugal do pai de Miriam foi exposto em uma revista semanal e seu divórcio se tornou público, levando-o a perder sua influência pouco a pouco.
Ele foi demitido da firma a qual pertencia e aparentemente tentou começar a sua própria. Mas parece que não está indo muito bem. Bem, em uma profissão onde a confiança é tudo, só se pode dizer que ele provocou isso em si mesmo. Então, eu comecei a namorar Miriam novamente. Ela pediu sinceras desculpas por algo que aconteceu 10 anos atrás. Decidimos reconstruir nosso relacionamento a partir de uma amizade. Mas fiquei tão tocado pela bondade e positividade dela que a convidei para sair. Avançando 1 ano. Nós dois estávamos olhando para um pedaço de papel. Este é o momento mais nervoso que já tive. Está tudo bem. Eu peguei 3 cópias só por precaução enquanto eu tremia de nervos. Miriam tirou outra cópia do mesmo papel que estava na mesa. Era um formulário de registro de casamento. Afinal, depois de todas as reviravoltas, decidimos nos casar. Eu não consegui esquecer Miriam por esses 10 anos. E aparentemente ela sentiu o mesmo por mim. Nós dois estamos envelhecendo, então decidimos tornar oficial mais cedo do que mais tarde. Para nossas testemunhas, escolhemos o proprietário do café onde nos encontramos e o diretor Robert. Uma vez enviado, seremos oficialmente uma família. Você tem certeza de que quer viver com minha mãe? Miriam perguntou. Decidimos morar com a mãe dela. Desde então, ela lentamente vem recuperando sua saúde, mas sentíamos que não podíamos deixá-la sozinha. Dada sua ocasional instabilidade. Ela é sua mãe amada, certo? Ela é igualmente importante para mim. Obrigado. Não se preocupe com minha família. Eu tenho irmãos. E minha mãe diz que está curtindo a vida sozinha. Minha mãe, que costumava ser frágil, agora está animada, fazendo viagens sozinha e participando de corais locais. Meu irmão e irmã têm suas próprias famílias e estão vivendo felizes. De repente, olhei para o céu. Era um dia claro sem uma nuvem à vista. Ser capaz de entregar nosso registro de casamento em um dia como esse. Eu me sinto verdadeiramente abençoado. Estou tão feliz por poder ajudar. Não pude deixar de expressar meus sentimentos. Eu costumava lutar apenas para sobreviver e não conseguia realmente sentir felicidade. Mas agora eu tenho a pessoa que amo ao meu lado. Todos ao meu redor vivem com sorrisos em seus rostos, fazendo com que aqueles dias difíceis pareçam uma mentira. Naquela época, o pai de Miriam me repreendeu duramente e me expulsou. Eu me senti tão humilhado e triste. Mas, de certa forma, acho que essa experiência me levou à vida que tenho agora. Se eu não tivesse sido tão rebaixado naquela época, talvez nunca tivesse aspirado a me tornar um advogado. Talvez não tivesse me esforçado para chegar onde estou agora. Talvez, de certa forma, eu até possa considerá-lo um benfeitor, mas ainda assim, eu nunca posso perdoar o que ele fez. Você nem sempre pode dizer que o trabalho duro compensa, mas posso dizer com certeza que estou feliz por ter me esforçado naquela época. Pode ser em retrospecto, mas estou feliz agora. Ao meu lado, minha namorada ri. Eu sorrio de volta para ela e aperto firmemente sua mão. Hoje estamos felizes e sinto que nada mais pode abalar nossa relação.